Estamos iniciando mais um episódio do StatCast e hoje eu estou com um especialista em finanças. Você quer saber como seu dinheiro render mais? Você quer saber qual a contratação ideal para sua empresa? Eu estou com o Marcelo Arsanige. Gente, deixei o sobrenome para ele. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Obrigada. doutora Carla. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui falando com você, falando aí com os seus espectadores. E espero sim trazer algo que possa acrescentar na vida de todo mundo que vai nos assistir. Com certeza, já está acrescentando. Aqui só para me situar. Para qual Sua câmera é aquela aquela, tá? ali? Quando você falar aqui um assunto que pode ser os dois, essa daqui do meio e essa daqui é a minha, tá? Já estamos ao vivo, então vamos começar. Marcelo, me conta um pouco da sua trajetória, quando começou? Porque finanças foi há pouco tempo, ou não? Sempre? Tem pouco tempo, né? Só 28 anos. Nossa, gente, então 28 antes anos. dos 28 anos, quando começou? Olha, eu comecei muito cedo, tá? É legal quando a gente fala da parte empreendedora. Comecei a empreender muito cedo, com 13 anos de idade. Uau. Então foi uma coisa muito gostosa. Por quê? Porque, assim, eu queria dinheiro para comprar as minhas coisinhas, só que, assim, minha família não tinha condições de me trazer isso daqui. Então a gente começava a inventar coisas, né? Pedia pra minha mãe, olha, será que não tem alguma coisinha aqui que não dá pra vender, pra fazer alguma coisa? Ganhar um tudo. dinheiro já. E assim, já ganhar dinheiro. E por incrível que pareça, meu primeiro emprego foi como colador de sapato. Uau. O que eu vou falar agora, talvez as pessoas que estão nos assistindo, elas ainda nem saibam o que é. O que é? Mas teve uma época que a moda era um sapatênis, que nem existia naquela época, né? Sapatênis é uma coisa mais atual. Era um sapato meio que tênis chamado London Fog. Não. Gente, depois olha no Google. Vai ser legal isso daqui, porque já gerou curiosidade logo de cara. Sim. E assim, perto de casa tinha uma fábrica disso aqui, que era caminho da volta da minha escola. Eu passei na frente e vi lá uma plaquinha. Precisa-se de ajudante. Falei pra minha mãe, vou lá, né? Vou tentar. Vou ver o que é, ver como funciona. E olha que legal que essa história aqui, acho que é o segundo lugar que eu conto ela só, hein? Olha, que fiquei honra. Segundo lugar. E aí a mamãe não quis, eu fui escondido. Comecei a trabalhar. Foi registrado? Não, era aquela coisinha, né? Tem muito tempo aí, muito tempo. E aí eu comecei a trabalhar a primeira semana, tudo. Minha mãe, moleque, o que você tá fazendo? Aí eu contei pra ela, olha, na verdade fui lá e comecei a trabalhar. O cara me contratou. Que delícia. Só que eu trabalhei lá 2 semanas só. Por um motivo muito sério. Como era fábrica de sapato, ela mexia-se muito com cola. Cola de sapateiro. Cola de sapateiro. Aquela cola forte e ainda. Aquele cheiro, eu sempre tive problema de rinite. Então, assim, eu não aguentei mais do que 2 semanas. Mas foi uma experiência, assim, muito boa. Por quê? Porque a minha iniciativa de buscar ganhar dinheiro, olhar as oportunidades que estavam em volta, ao redor, ser, assim, realmente corajoso de ir até o local e falar, olha, eu quero... acho que, assim, foi até uma ousadia da minha parte, né? Mas fez acontecer. De 13 anos e fui pra frente. Só que, assim, infelizmente não consegui por causa da minha rinite. Mas falei, não, ganhei um dinheirinho pelas 2 semanas trabalhadas. Aquilo me deixou super, hiper, mega empolgado. Falei, opa, quer dizer que se eu pego, dou a minha cara a tapa, vou pra cima, me ofereço, as pessoas podem me contratar. Então. Olha, acho que dá pra eu buscar então outra coisa que não seja nada que ataque minha rinite. Com certeza. E aí pensei. Uma parte legal, que essa é uma outra história também, que hoje vendo a gente assim, né, com roupinha executiva, todo mundo acha que assim, nossa, já nasceu pronto, gente. Vou falar uma coisa pra vocês, ninguém nasce pronto. Então assim, comece o que você tem que começar, seja em qualquer área da sua vida, agora com aquilo que você tem. Isso é um tipo de coisa que eu também falo do lado financeiro, e é muito importante, tá, Carla? Então o que acontece? Pensando, falando com a minha mãe e tudo, e na época nós morávamos com a minha avó. Minha avó virou e falou assim, menino, mas não tem parada. Você tem que estudar. O mais importante para você é estudar, é educação. Eu falei assim, então, avó, mas eu não vou parar de estudar, mas eu preciso trabalhar porque eu quero ganhar meu dinheirinho. Eu não quero ficar pedindo dinheiro para minha mãe, que não tem quase nem para ela, ficar dependendo dos tios darem alguma coisinha, porque eu não fui agraciado com aquela coisa de mesada. Que muita gente tem hoje. Que hoje tem, verdade. Que, aliás, é uma coisa muito importante para quem tem filho, tá? A mesada ensina já as crianças a lidar com o dinheiro. Só que, assim, não dê a mesada por dar e por querer que os filhos achem que seja uma obrigação para você.
Verdade. A mesada ela tem que vir por meio de conquista. É uma recompensa por algo que a pessoa fez. É isso. Mas, enfim, minha avó virou e falou assim, por que você não fala com o seu tio? Na época, meu tio tinha um centro automotivo. Uhum. Por que você não fala com o seu tio e vai trabalhar com ele? Eu falei, olha, é verdade. Que legal. E aí, conversei com ele, foi. Ele não, lógico, né? Ele não quis me levar de cara. Não aceitou. O horário de trabalho era ruim. O meu horário de estudo, na época, era das 3 da tarde até as 7 da noite. Então não tinha muito tempo para trabalhar. Para estudo, né? Tudo certinho. Só que aí ele falou assim, bom, se você tá querendo tanto, de sábado, como a minha mecânica lá, ela não abre de final de semana, de sábado, às vezes eu venho fazer alguns trabalhos, né, esporádicos. Quando eu vier trabalhar de sábado, eu te chamo, você vem me ajudar. Sim. Pronto, aí você vai ter um jeito de ganhar seu dinheirinho. Menina. Cara, já começou. Adorei isso daqui. E daí não parei mais. Aí comecei de sábado com ele, todo sábado eu trabalhava com ele. Aí depois o lugar que nós trabalhávamos era de um compadre dele. Uhum. Aí o compadre dele falou, olha, eu vou precisar de um ajudante. Eu falei, Marcelo, ó, quer trabalhar? Okay. Comecei a trabalhar na parte da manhã, saía logo depois do almoço, né? Almoçava, estendia um pouco o horário de almoço, depois ia para casa, que era pertinho de casa, almoçava, tomava banho, ia para a escola. Olha. Aí trabalhei com mecânica, meu primeiro ofício foi mecânico. Foi mecânica? Quem olha assim, acha que não acha, imaginava. Né? Eu imagino. Então é uma história bem legal. Só que eu brinco, Carla, que assim, hoje em dia minha mão ela é mais áspera do que a época que eu era mecânico. Por quê, Por quê? Marcelo? Porque eu sempre fui muito vaidoso. E isso daqui, eu não aguentava olhar pra minha mão e minha mão tá suja. Senti que tava suja. Então, assim, é aquele cuidado danado com a mão. Então ninguém falava. Ninguém falava. E foi assim que eu comecei a minha trajetória. E aí realmente acabei indo trabalhar com meu tio, acabei fazendo uma sociedade com ele também na época. Fiz. Comecei a ganhar dinheiro, comprei meu carro antes de fazer 18 anos. Você já tinha o seu carro? Faltando 2 meses para fazer 18 anos, eu tive, assim, a oportunidade de comprar meu primeiro carro. Mas eu te fazer uma pergunta. Você começou aos 13 e aí começou a guardar dinheiro. Como foi a sua educação financeira? Porque, assim, uma das coisas primordiais hoje em dia, que todo mundo fala na fase adulta, é sobre a educação financeira. Mas, infelizmente, na adolescência, na parte da infância, não tem essa educação, não tem esse ensinamento nas escolas. E como foi para você? Olha que interessante, ótima pergunta, Carla. Porque quando eu fiz o meu primeiro, um ensaio de trabalho, né, colando tênis, na fábrica de tênis, de sapatos, o dinheirinho que eu ganhei, eu não queria gastá-lo. Você guardou? Eu guardei esse dinheiro e não gastava de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí minha avó falava também assim, e aí, menino, tem o dinheiro ainda lá? Tem o dinheiro ainda lá? Tá pedindo dinheiro pra ninguém, tudo mais, já gastou tudo? Eu falei, então, vó, tô com dó de gastar. Minha avó foi, assim, a grande economista na minha vida. A mentora. E depois a minha mãe. Minha avó, ela falava uma coisa muito legal pra mim, Carla. Ela falava assim, Marcelo, você pode comprar as suas balas, você pode comprar os seus docinhos, mas não precisa gastar tudo. Você pode guardar uma parte disso. O que é interessante nisso, completando sua pergunta, é que meus avós, eles foram refugiados de guerra, da Primeira Guerra Mundial. Eles chegaram aqui muito pequenos e, assim, chegaram sem estudo, sem nada. A única coisa que tinham para eles era lavoura. Entendi. Como era algo que era, assim, era muito trabalhoso e a remuneração era muito baixa, o jeito era, cara, vamos fazer o máximo que dá pra gente se sustentar e guardar o que dá, né, pra gente sair da situação para uma situação melhor. Sim. E isso, ela trouxe isso com ela, meu avô também trouxe isso com ele. Meu avô trabalhava sozinho, só ele trabalhando para sustentar 11 filhos, imagina isso. Meu Deus. Muita coisa. Só que com isso, né, com esse negócio de trabalhar, guardar, sempre guardar um pouco, né, construiu a casa própria, deu educação para os filhos, né, realmente deu condições para que cada um dos meus tios e tias pudessem prosperar. E hoje todos também têm suas casas próprias, né, prosperaram. Né, todos conseguiram. Então, qual que é o grande ensinamento disso tudo? Que eu fui aprender muito tempo mais tarde, depois, só com as minhas formações. Que não é o quanto a gente ganha. É o quanto você ganha. É como a gente gasta aquilo que a gente ganha, gente. Então, assim, primeira coisa que... Se fosse isso uma palestra hoje, tá, e tivesse que ser a palestra mais rápida do mundo, ela seria uma frase. Gaste menos do que você ganha
e saiba investir a diferença. Essa é a sacada. Com certeza. Então, a minha educação financeira, ela não se deu por meio de escola. Ela se deu por meio dos meus avós. E depois a minha mãe também. Então, algo bastante interessante que dificilmente hoje em dia nós vemos isso daqui nas famílias hoje. Não tem mais. Uma coisa muito interessante, Carla, que quando eu comecei, era pequeno, isso é uma coisa que as histórias marcam muito a gente. E uma coisa muito interessante que me marcou é que meu avô, ele tinha o hábito, né, de todo final de semana me dar moedinhas. Olha que legal. Que legal. Coisa assim, hoje em dia moeda, então... Primeiro que a gente não veicula mais dinheiro, né? Papel moeda, praticamente. Moedinha mesmo, de metal, quase nada. Só que naquela época era comum e todo final de semana meu avô ia lá e dava umas moedinhas para mim. E eu me lembro até hoje que existia um negocinho que chamava cofrinho. Sim. Que colocava as moedinhas e era maravilhoso. Por quê? Chegava ao final do mês, ou ao final de um determinado período, eu ia lá, abria o cofrinho, pegava aquele monte de moeda... ia lá e colocava na poupança que meu avô tinha aberto para mim. Então, são coisas que foram me marcando desde a minha infância e que, assim, hoje, né, juntando os pontos lá de trás, hoje é fácil reconhecer tudo isso daqui. Só que a gente não consegue olhar para da onde a gente está agora, olhar para frente, a gente não consegue fazer, eu quero pegar aquele ponto e ir juntando, porque os caminhos, eles nunca são da forma como a gente imagina. Verdade. Eu gosto de falar nas minhas mentorias financeiras que, assim, nós temos, na verdade, um mapa do caminho, só que o mapa é uma representação de um território muito maior. Com certeza. E muitas vezes o mapa, ele não representa o caminho igual ao território. Por que eu falo isso? O planejamento financeiro é o que a gente almeja chegar. A realidade do planejamento financeiro ela é totalmente diferente. Totalmente. Seja na sua pessoa física, seja na empresa, seja em qualquer lugar que a gente faça como pessoa física ou pessoa jurídica. E por falar em uma bagunça, você chegou bem no ponto agora. Muitos empresários aqui no Brasil, e fora também, misturam contas, CPF e CNPJ. Eu quero que você me fale um pouquinho sobre isso, depois a gente volta naquele gancho que a gente estava. Legal. Uma coisa interessante, cara, por que geralmente existe uma confusão entre o bolso do dono e o caixa da empresa? Por quê? Porque não existe distinção. Na hora que, assim, a pessoa quando ela abre uma empresa, abriu uma empresa, ela pegou todos os recursos que ela tinha e apostou nisso daqui. Já que ela fez isso daqui, na cabeça dela, é muito normal pensar o quê? Bom, agora a empresa vai começar a ter faturamento, que é diferente de lucro. Ela vai começar a ter faturamento e deste faturamento eu vou ter que pegar e me sustentar com esse faturamento. Então, aí está o primeiro problema, né, que tem da empresa e o bolso do dono da empresa se misturarem. Por quê? Marcelo, qual seria então a solução? A solução seria, bom, eu investi X dinheiro para abrir minha empresa. Sim. A partir do momento que a empresa começar a retornar, a ter um faturamento, esse faturamento pagar as contas, ter o lucro, que seria o sobrar, desse lucro eu vou tirar uma parte para pagar aquele X dinheiro que eu coloquei de imediato, outra parte eu vou ter que reverter para poder colocar na produção da empresa. Verdade. Você vai colocar no giro da empresa. O que as pessoas geralmente fazem? Aí é o outro lado da moeda. Porque geralmente o bolso do dono se mistura com o caixa da empresa. Sim. Pior ainda é quando o faturamento da empresa vem para o bolso do dono, que o dono acha que é lucro. Ou seja, ele não está colocando o dinheiro para girar, fazer o ciclo financeiro da empresa dele acontecer, ainda está tirando o dinheiro. Então, assim, é totalmente errado e as coisas não funcionam desse jeito. Mas, infelizmente, é a coisa mais normal acontecer isso daqui. Todo mundo faz, praticamente. Todo mundo. Assim, uma empresa para começar assim, eu comecei... É legal quando eu fiz administração de empresas, né? Tinha parte de finanças, de controladoria, e era coisa super bonita. Por isso que eu falo aqui, olha o mapa do processo com a diferença do território. No mapa era assim, bom, você vai abrir um balanço, ativo e passivo. Aí você pega lá os 100 dinheiros que você tem, você coloca no passivo, esse passivo você vai comprar as coisas para a empresa. Sim. Aí vem pro ativo da empresa. E daí você vai fazendo o trabalho. Se você não tem um dinheiro total para você colocar, você vai pegar empréstimo com terceiro ou empréstimos com banco. É verdade. E aí você vai fazendo esse movimento. Gente, é sério, isso daqui, no papel, no mapa do processo, é lindo.
Mas no dia a dia não é assim, a gente sabe, a gente é empresário, a gente é empreendedor, a gente sabe como que funciona. Muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Cara, eu não tenho dinheiro, eu preciso fazer dinheiro, eu sei que eu consigo, sei lá, de repente vender um copo. Sim. Mas eu não tenho dinheiro para comprar esse copo, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá no banco, ou vou com alguém que é conhecido, pego um dinheiro emprestado, compro os copos, saio que nem um louco para vender. Para vender, verdade. E é assim que funciona. E é assim mesmo. Porque senão começa a entrar numa bola de neve, e é o que está acontecendo com muitos empresários hoje em dia, devido a essa crise, que para mim, graças a Deus, já foi embora, já mentalizei que ela já foi embora, mas muitas empresas já fecharam, e as que não estão não fecharam, elas estão com capital em vermelho, porque fica nesse girar e não tem um retorno, porque você acaba tirando do lucro, você começa a entrar em desespero, pega o seu pessoal, suas economias, coloca na empresa, não tem um retorno porque não tem um estudo financeiro de saber o que é investir. Então, assim, quando começa a sangrar, às vezes você tem que parar para pensar, será que vale a pena continuar com aquele CNPJ? Porque o seu CPF vai embora também. Vai junto, vai junto. Coisa muito interessante. Na época que eu era executivo de grandes instituições bancárias, meus últimos 15 anos, né, como executivo, eu trabalhei direto com empresários. Sempre com empresários. Uma coisa muito comum que eu via com os empresários era assim, eles simplesmente pegavam, estavam lá com o negócio rodando, chegava no banco, pedia empréstimo. Né? O banco vive de empréstimo, não tem nada de errado nisso. Tá? Mas eles pediam empréstimo sem ter condições financeiras para pagar o empréstimo. E aí quando você chegava a fazer uma entrevista de crédito, você falava assim, tudo bem, Carla, o que você faz, o que você vende? Eu vendo copo. Tudo bem, hoje qual o tanto de copos você consegue vender por mês? Em média uns 100 copos por mês. Com 100 copos por mês, né? Quanto custa para você fazer esses 100 copos por mês? Custa 50. Legal. E quanto você está vendendo esse copo? Por quanto você está vendendo esse copo? Estou vendendo por 2. Aí você faz a conta. Fala aí, você está vendendo por 2, 100 copos são 200, está fazendo 50, são 150. Legal, você tem um capital aí, tem uma sobra em cima disso daqui. Aí você começa a entender. Muitas vezes, sim, são perguntas tão simples de serem feitas e que trazem tanta clareza para a pessoa, seja na pessoa jurídica ou na pessoa física, é a mesma coisa, tá? Só muda o tamanho macro para micro. O que acontece? Muitas vezes fala assim, legal, você tem lá os 100 copos, está vendendo 100 copos, está fazendo 200, tem 50 de produção, e o custo de manter tudo isso daqui? Não, mas o custo para manter isso daqui está em torno de uns 200. Aí você fala assim, opa, peraí. Em torno de 200. Você tem 50 aqui, você está faturando 200, 250 menos 200, está sobrando, você está faltando 50. Para onde está indo esses 50? Quem está pagando esses 50? E aí o empresário, muitas vezes, era a hora que fala assim, nossa, eu nunca tinha imaginado isso. Nem parou para pensar. Aí é aquela coisa que eu sempre falo. Temos empresário, você que nos vê agora, seja sempre honesto. Com você mesmo. Com você mesmo. Cara, se você está trabalhando no vermelho, veja até quando você aguenta. Se tiver um plano de reversão, ok, legal, estabeleça, faça e cumpra esse plano. Sim. Mas se tiver que mudar qualquer coisa no meio do caminho, mude. Porque, de novo, o plano é o mapa. Né? Realizar isso daqui é o território. Muitas vezes existem barreiras nesse território que a gente tem que mudar de rota. Uhum. Só que se você não tem algo estabelecido, que é o mapa, o seu plano, você nem sabe para onde você está indo. Então, isso é que é terrível para o empresário. Mas isso a gente está falando para o geral, porque muitas pessoas que abrem negócios nem sabem administrar, nem sabem gestão, muito menos finanças. A finanças que aprendeu é usar o cartão de crédito para alguma coisa, numa emergência, comprar. E menos de 2 anos, eles não têm ideia. Eu estou falando da minha empresa, tem 20 anos. Por 2 anos, eu não comprei nada para mim. Exatamente 2 anos, simplesmente sem comprar nenhum sapato, sem comprar nada, sem viajar, sem sair, só fazendo com que o meu negócio desse certo. E você já para pensar, a maioria das pessoas que abrem um negócio hoje, elas esperam que em menos de 2 anos elas estão ricas. Fala um pouco desse crescimento empresarial, como que funciona? Você abriu uma loja, você investiu uma rescisão, investiu um dinheiro que você ganhou, e você está ali, lutando para sair do CLT para ir para o CNPJ. Qual a dificuldade? Maior dificuldade que esse empresário vai encontrar dentro desses 24 meses? Olha lá, grande dificuldade são geralmente os 3 grandes pilares de toda e qualquer empresa.
Primeiro, produto. Qual produto você vai lidar? Ou serviço. Sim. Tá? Quais processos você vai usar para fazer com que esse produto e serviço ele seja distribuído e vendido, né? E seja revertido isso daqui em lucro para você, em faturamento e lucro. Por último, pessoas. Você vai ter condições de fazer tudo isso sozinho ou você vai ter que contratar gente para fazer com você? Então, assim, se a gente pegar, são 3 P's, fica fácil. Produto ou serviço, né? Processos e pessoas. Primeiro que assim, as pessoas, geralmente elas não têm essa menor noção. Não tem mesmo. Eu brinco que é cálculo de padaria. Mas mesmo o cálculo de padaria funciona e funciona muito bem. Por quê? Bom, de novo o exemplo do copo. Eu tenho um copo, eu posso comprar por 1 e eu sei que o mercado aceita comprar esse copo por 2. Legal. Então eu não estou produzindo nada, eu estou sendo um intermediário, eu estou pegando um produto aqui para vender ali. Ok. Ok? Legal. Só que o produto você já definiu. O processo para pegar isso daqui, distribuir e vender isso daqui para chegar no valor 2 aqui. O que entra nesse processo todo? Bom, eu vou ter que ter um estoque mínimo, eu vou ter que ter fornecedor mais do que um, porque se um me atrasar vai estragar totalmente o meu processo. Clientes, quem serão os clientes potenciais? Eu vou ficar na mão de um único cliente ou vou ter que abrir vários clientes para poder pulverizar, coisa que a maioria dos empresários não pensa nisso. Começou a vender. Cara, vou dar um exemplo muito simples que aconteceu com um conhecido meu. Ele ele trabalhava no Ceasa com venda de tomates. Sim. Tá? Então ele tinha lá um box no Ceasa, recebia do produtor, vários produtores, pagava o produtor e distribuía. E aí uma vez chegou lá um grande mercado, uma grande rede de mercado, falou assim, olha, eu quero comprar o seu tomate. Assim, tá bom, vou vender o tomate. Mas eu falei assim, cara, mas eu preciso de tantas 1000 caixas por semana. Eu falei assim, não, eu não entrego tantas 1000 caixas por semana. Eu vou te entregar uma fração disso daqui. Perfeito. Aí essa rede grande de mercado falou assim, não, ou a gente fecha tudo ou a gente não fecha nada. Eu falei assim, então não vamos fechar nada. E na época ele veio falar pra mim isso daqui. Ele falou, Marcelo, você acha que foi uma boa decisão? Eu falei assim, cara, foi uma decisão perfeita. Sim. Por quê? Se você coloca tudo aquilo que você tá pegando do produtor na mão do mercado, e o mercado por alguma coisa fala que assim, olha, não gostei do produto, o produto veio com defeito, veio com machucadinho, o tomate estava passado, e devolve, por causa de uma caixa, devolve todas as caixas. O que você vai fazer? Então, assim, é uma coisa básica. E o que aconteceu? Ele não fez isso, mas não tinha só ele de box lá no Ceasa, tinham outros, né, distribuidores lá também. E os outros fizeram. O cara bateu em outra porta, né, o outro cara aceitou, e o que aconteceu? Exatamente, né, o que esse meu amigo falou pra mim. Mandou lá, primeira semana, segunda semana, primeiro mês, tudo bonitinho, tudo certinho. O cara falou assim, nossa, agora eu acertei a mão, agora eu vou ficar rico. Sim. Com menos trabalho. Só que um belo dia, o mercado chegou lá, bateu lá e falou assim, olha, cara, eu vou te devolver tudo porque realmente teve um lote aqui que não estava bom, só que quando o lote não está bom, a gente devolve toda a mercadoria. Nossa Senhora. E esse prejuízo, para onde vai? Ou seja, o lucro que o cara teve durante 2, 3 meses, não compensou. Ele perdeu tudo com isso daqui e ainda ficou no vermelho. Sim. Gente, é um absurdo. Então, assim, é o tipo de coisa também assim. Muitas vezes você tem o processo na mão, você tem o produtor na mão, você tem os clientes na mão? Tenho. Só que você não pode ficar na mão de um cliente, você não pode ficar na mão de um fornecedor. E é uma estratégia, né, Marcelo? Tem que ter todo esse planejamento. Exatamente. Só que não para por aí. De novo, o produto eu já tenho, o processo eu já acabei de estruturar. Tá? Agora eu vou fazer esse processo sozinho? Não tem como. Eu vou ter que colocar pessoas para fazer isso comigo? Vou ter que colocar pessoas. Quanto custa uma pessoa? O custo médio, a grosso modo, é que assim, se tem o salário mínimo, o funcionário ele vai custar, um CLT vai custar hoje quase o dobro. Quase o dobro. Então assim, cara, eu vou precisar de 2, 3 funcionários. Muitas vezes esses funcionários não vão trabalhar pelo salário mínimo, porque muitas vezes, a depender do tipo do negócio, tem o piso da categoria. Sim, exato. Outra coisa que as pessoas não sabem. E pior que tem, gente. Não é? Tem mesmo.
Então, aí você fala assim, pô, o salário mínimo quanto tá? 1.500? Vou pagar 3 mil? Aí, de repente, você vai lá no piso da categoria, não é 1.500, é 2 mil. É verdade. Eu falei, cara, não vou pagar mais 3 mil, vou pagar 4 mil, vou pagar 4.500 reais. Sim. Aí, aquele cálculo que você havia feito de colocar 3 pessoas, não dá, porque você vai ter que o dinheiro que você tem é para colocar 2 pessoas. Só que, às vezes, o negócio que você tá entrando precisa das 3 pessoas. E aí, como é que fica? Como você vai ficar sobrecarregado? Geralmente é assim, não, deixa comigo, deixa porque comigo, assim, eu não vou dormir, eu vou pegar uma parte do meu dia para poder trabalhar mais. Aí o que acontece? Você se mata de trabalhar, você não tem o retorno dentro da expectativa que você quer, você começa a ter problemas familiares porque você não está mais presente na sua casa. Saúde. Você afeta a sua saúde, muito bem dito, exatamente. Você não dorme. Você aí tem insônia, você tem ansiedade, você tem um monte de coisa porque você quer resolver tudo ao mesmo tempo. E aí, agora eu vou te fazer uma pergunta. Pode! Ai, que eu troquei agora. Vou fazer uma pergunta. Sabendo que tem toda essa loucura do mundo empresarial, do mundo empreendedor, o que te leva a acordar todo dia e continuar nessa luta há 20 anos, Carla? Eu vou falar para você que eu acordo há 20 anos com o mesmo desejo e sonho de transformar vidas. Eu fabrico autoestima, minha equipe. Mas lá atrás começou num sonho dentro da lavanderia da minha casa. E hoje a Carla de antigamente tem o mesmo gás, se duvidar até mais, de cuidar de pessoas. Então, hoje, isso aqui, eu não estou na minha clínica, eu estou no meu podcast. Mas quantas pessoas eu não vou estar cuidando, explicando como que ela vai cuidar do dinheiro dela, das finanças dela. Então, o que a gente descobriu nesse mundo tão digital, Marcelo? Que ao invés de você estar na sua maca, em um dia da semana, atendendo X pacientes por dia, olha a imensidão que várias plataformas vão entregar a nosso podcast hoje. Então, quantas pessoas estão desesperadamente vendo a sua empresa no vermelho, não sabendo fazer um cálculo, não sabe nem como que calcula um lucro, entendeu? Não sabe. Então, hoje, essa oportunidade de você estar aqui é esclarecer para Carla, de 20 anos atrás, se você falou uma referência super clara sobre como economizar dinheiro, eu falo que eu me mantive no mercado, eu me mantenho no mercado com a economia que eu vou te explicar como foi fundamental na minha vida. Meu pai trabalhava fora, minha mãe em casa como costureira e cuidando dos filhos. Eu lembro exatamente o 5º dia de pagamento. Ele chegava com um salário, ele colocava na mão da minha mãe, ela colocava em cima da cama. Eu lembro das notas, ele passava no mercado antes, comprava umas coisinhas para os filhos. Era o único dia que tinha um Danone ou uma bolacha, um pacote de bolacha para os 3 irmãos. E ele separava aquele dinheiro e ele falava, eu ouvia os dois. Esse aqui é para o gás, esse daqui é para a compra do mês, esse daqui é tal. E aí, mais da metade, sem educação financeira, ele separava para emergência. E até hoje, eles construíram 2 casas, um mora lá em Sorocaba, e nessa forma, ela costurando, ele como pedreiro, foi ambulante, vendeu alho lá na região onde eu tenho clínica por muito tempo, mas nunca faltou o nosso pão de cada dia. E o que eu quero falar para vocês que estão aí assistindo, essa educação financeira que eu tive foi primordial para o meu negócio, porque o que eu pensava? Entrava um valor, e a gente está falando de uma época antes da pandemia, Marcelo, que era uma época que os brasileiros não tinham tanto problema financeiro como tem hoje. Você abria seu negócio, praticamente ele dava certo. Praticamente. Estrategicamente ele estava já para dar certo. Porque você não tinha a pandemia, você não tinha o pós-pandemia, a questão de governo como está acontecendo. Então você fazia, até comprar um carro, era mais fácil, você conseguia pagar, concorda comigo? Sim. Você comprou um com 18, eu comprei um com 18 também. Comprei um Monza 2.0 aos 18 anos, loira, e eu falei, como? Trabalhei no posto de gasolina de domingo a domingo, guardei meu salário e fui lá e comprei. Hoje, você pode guardar, mas o seu custo de vida está muito maior. É outra época. Então, se você não tiver uma consciência, e a gente está falando de uma consciência de uma empreendedora, tá? E a gente pode falar de uma consciência de uma mulher casada com um homem gastão, ou vice-versa. Como você vai fazer para equilibrar? Como que entra o Marcelo nessa mentoria? Carla, história fantástica. Remeteu muito aos meus avós, porque era quase isso. Sim. Era quase isso. Meu avô só não colocava o dinheiro em cima da cama, mas eu lembro que ele chegava em casa no dia de pagamento, ele dava o dinheiro na mão da minha avó,
Minha avó, gente, se a gente não contar isso daqui, agora que a gente tem possibilidade de divulgar isso daqui nos meios digitais, são histórias que elas não podem se perder. Minha avó, ela tinha um lenço normal, lenço, né? Ela abria aquele lencinho, as 4 pontas, ela abria, ela colocava o dinheirinho ali, ela fechava 2 pontas, depois as outras 2 pontas, fazia uma trouxinha e colocava a trouxinha aqui assim, no cetinho dela. Era o banco dela. Sim. Banco forte. Isso daqui. Mas por que eu tô contando essa história, Carla? Se a gente for parar para pensar, toda teoria, ela tem um lugar que ela nasce. Sabe de onde vem a teoria? Da observação da prática. Da prática, verdade. Então, assim, muita gente fala assim, pô, na teoria tudo é fácil, mas na prática... Não. A teoria, ela é a análise que você faz da prática para você depois poder sistematizar algo que deu certo e replicar isso daqui. Sim. O que os seus pais fizeram, o que os meus avós fizeram, são coisas que eles viram, né? Os pais deles fazerem. Mas é muito interessante isso, Marcelo, porque hoje o mundo, ele tá, não sei se a palavra correta é tão egoísta, que os namorados não falam quanto que ganha pro outro. A gente não tem acesso a saber quanto a outra pessoa está ganhando. Como que você une? A gente está falando de uma união do meu pai e da minha mãe, que ela não trabalhava, mas meu pai não falava, olha, não trabalhava, porque ela trabalhava em casa, cuidava dos filhos. Sim. E tinha esta parceria. Só conquistaram o que conquistaram porque tinha essa parceria, um fora e o outro dentro de casa. Hoje, a gente vê essa desunião financeira. O homem ganha mais, a mulher não merece estar com esse homem. Ou a mulher está ganhando mais, o homem se sente inferior. Eu não posso falar quanto que eu ganho para minha mulher, que senão ela vai querer que eu pague a unha, que eu pague o cabelo, a mulher... Então, você está entendendo como que essa mudança acontece? Então, como que vai ser essa geração, Marcelo, daqui 15 anos? Carla, uma coisa muito importante. Independente de ser lado financeiro. Sim. Você pegou o gancho do lado financeiro. Mas isso não é só nas finanças. Isso é num todo. Falta comunicação hoje em dia. Para tudo. Para tudo. Primeiro, falta comunicação. Quando falta comunicação, gera falta de entendimento. Falta de entendimento gera falta de clareza. Sim. Se você não tem clareza o que você vai fazer na sua vida, seja lá financeira, pessoal, profissional, familiar, o que for. Se você não tem clareza, primeiro, você não sabe o que você vai fazer. Se você não sabe o que você vai fazer, você fica perdido. Se você está perdido, qualquer coisa que aparece na sua frente, de duas uma. Ou vai ser uma salvação para sua vida, ou vai ser uma desgraça. Acabou. Então, assim, o que acontece? Hoje em dia as pessoas falam muito de um negócio chamado propósito. É verdade. Todo mundo fala essa frase. Meu primeiro podcast que eu participei, não tinha nem o nome de podcast, isso aqui foi em 2016. Não tinha toda essa estrutura bonita e tudo mais, era gravadinho assim, você mandava a gravação no computador ou no telefone, você gravava e mandava mensagem, né? E, cara, eu falei, propósito. Hoje em dia as pessoas querem buscar propósito. Não, meus pais, meus avós, os seus avós, eles foram atrás do sustento e por meio do sustento surgiu o propósito para eles. Foi, verdade. Então, o que acontece? O que vai ser das próximas gerações? Se a gente continuar trocando as coisas de lugar, vai dar errado. Sim. Né? Existe algo que eu trago hoje dentro da minha metodologia, Carla, que é o seguinte, eu chamo de base lógica natural da riqueza. Cara, é simples, tão simples quanto essas palavras que eu falei. Base, ganhar. Ok. Se você não ganha, você não faz mais nada na sua vida. Uhum. Normal, e sempre foi assim. Poupar. O que seu pai fazia com uma parte daquilo lá? Reserva, sempre guardou, né? Reserva. Investir. A reserva que você guardou, coloca ela para trabalhar para você. Render dinheiro. Render dinheiro. Dinheiro fazendo dinheiro. E depois, o que o pessoal faz hoje? Gastar. Só que na minha metodologia eu aboli o gastar. Tirou esse. Sabe por quê? Mudei ele para desfrutar. Sim, gente. Bem melhor. E, gente, o desfrute se dá quando você está pagando o aluguel da casa que você mora. Você tem o teto, você tem que desfrutar disso. É uma delícia, é verdade. Você tem que desfrutar de quando você vai no mercado e pode fazer a compra daquilo que você quer para você. Verdade, é um desfrute. Você tem que desfrutar quando você tem condições de ter um carro para se locomover. E um carro dos sonhos, algo que você deseja, que você lutou por aquilo. Só que assim, o que as pessoas fazem? As pessoas estão tanto no piloto automático hoje. Sim.
que elas simplesmente gastam. E gastam, e gastam, e gastam. Não se dão conta, elas têm um desfrute que elas estão passando, mas elas estão deixando de desfrutar isso daqui, por isso que virou gasto. Verdade. E aí elas não têm atenção para onde a coisa vai. E aí, por que vem a frustração? Não tem clareza, não tem objetivo. Não tem. Não sabe o que fazer. E muitas vezes eu pego clientes, amigos próximos, não gostam nem de olhar a conta bancária. Você já pegou algum mentorado com medo do dinheiro? Porque, assim, frases na infância, a gente fala que nós dois tivemos sorte de ter pessoas que sabiam lidar com o dinheiro. Sim, né? sem dúvida. Mas outras famílias, elas falam assim, cuidado, você não merece isso. Então, frases que sempre vai arremeter que o dinheiro é um lado negativo. Você concorda comigo? Total. Tem sempre, gente. Aí você vai criar na sua mente essa escassez. O dinheiro é ruim. Não vai olhar a conta bancária. Não vai... Boletos. Tem gente... O Marcelo falou uma coisa pra mim, é primordial, gente. Quando eu vou no mercado, como eu fico feliz de encher o carrinho. Gostoso, né? E falar assim, gratidão, Deus, encher minha geladeira, quando chega na minha casa. Só que muitas vezes, e a gente vai falar sobre isso, as pessoas entram no mercado com peso. Olhando preço, calculando, tudo bem, a gente tem que fazer essa economia. Hoje, nessa fase que a gente está no país, existe essa economia. Mas cuidado com esse peso, com essa energia que você passa. Porque você está trazendo para você essa escassez, né? Ou estou errada, Marcelo? Perfeito. É interessante porque, assim, eu cresci escutando muito palavras do tipo, dinheiro não dá em árvore. Eu sou filho de uma mãe solteira. Fui criado com meus avós e na casa dos meus avós com os meus tios que não tinham casado ainda. E aí meus tios viravam, né? Quando eu pedi alguma coisa, eu cansei de ouvir a palavra, eu não sou seu pai. Eu não sou banco. Então, isso pra mim não foi tão pesado assim em relação ao dinheiro. Por quê? Porque pra mim ficava assim, tão pé da vida, isso daqui, que por isso que logo cedo eu quis arrumar formas para ganhar dinheiro. Verdade. Então, ao invés de ser uma âncora, isso pra mim, isso foi algo que me impulsionou pra frente. E quando eles falavam assim, eu não sou seu pai, eu falava assim, claro que não, meu pai é o vô. Pronto. Porque era a presença masculina que eu tinha, e era a presença de um pai mesmo, ele que me dava dinheiro, ele que me contava as histórias, ele que abriu minha primeira conta poupança, que me levava para depositar o dinheiro junto, quando ele ia lá. Então, eu tinha essa figura do pai. Então, eu ficava chateado, não pelo fato de não ter o pai biológico, mas pelo fato de eles simplesmente falarem assim, cara, podia falar de outro jeito. Não, eu não tenho dinheiro, eu não vou te dar o dinheiro. Mas naquela época a gente nem pensava sobre isso, né? Não tinha essa clareza. E aquela frase, dinheiro não traz felicidade. Assim, mexe demais. Mexe. Só que, de novo, eu poderia muito bem ter usado tudo aquilo que eu ouvi para ter me tornado uma vítima. Uma pessoa... Vítima não, porque vítima nós podemos ser a qualquer momento, tá? Porque assim, se você passar por um acidente de trânsito, uma pessoa bater no seu carro, você está sendo vítima daquela batida. Sim. Mas você nunca pode ser vitimista dentro daquilo. Verdade. Poxa, fui vítima de uma batida, agora eu vou me vitimizar. Nossa, agora o carro bateu, eu não vou ter dinheiro para arrumar o meu carro. O que eu vou fazer da minha vida? Solução, você está sendo vitimista. Sim. Então, assim, eu fui uma vítima de uma circunstância de não ter tido um pai biológico, mas eu não me vitimizei em relação a isso. Procurou meios. Busquei suporte, principalmente na minha avó, que foi uma pessoa extremamente sábia. Extremamente sábia. Acata, sensata, ouvia mais do que falava. Uma grande diferença, um grande exemplo. E quando ela me via chateado, ela me perguntava, tá tudo bem, Marcelo? Você tá chateado? Ela já sabia, né? Já sabia. E coisas simples que dá para você fazer com o seu filho também. De repente, só não pergunta ou fale o que ele está sentindo. Está sentindo é ele. Muita gente quer adivinhar o que a pessoa está sentindo. Com certeza. E pode ser com seu filho, com seu cônjuge, com seu parceiro, com seu amigo. Pergunta qual o sentimento que a pessoa está tendo. Deixa a pessoa falar, externalizar esse sentimento. Escuta, gente. Hoje em dia as pessoas não escutam mais. Aí entra naquilo que a gente falou um pouco atrás. Falta de comunicação. Se não tem comunicação, cara, aí sim, você não vai ter um relacionamento dentro da sua casa,
você não vai ter um relacionamento dentro da sua empresa. Não vai Se você mesmo. é empresário, você não vai saber se comunicar com o terceiro P que eu falei, que são as pessoas. Não sabendo se comunicar com as pessoas, os processos começarão a dar errado. E como que você não se comunicando com as pessoas que estão na sua empresa, você quer que elas acreditem no mesmo sonho que o seu? Tem como, né? Não tem como. A mágica não acontece, gente. Você como. tem que vivenciar, você tem que estar ali, você tem que estar presente, você tem que mostrar para elas que elas, aonde você está indo, elas estão juntas com você. Tá? Então, para isso que eu estou te falando, o podcast Esteticast, para várias empresárias da estética, mas não só da estética, a gente está falando sobre finanças para tudo, para a vida. Eu acho que mais do que finanças, Carlos, a gente está falando de vidas. Vidas, exatamente, Marcelo. Porque antes da parte financeira, antes de uma empresa, antes de qualquer coisa, somos pessoas. E se perdeu muito isso daqui. Com aquela coisa do tem que fazer, tem que acontecer, eu preciso consumir, eu quero ter algo melhor. Só que, gente, muitas vezes ter algo melhor não significa abrir mão de tudo aquilo que você já conquistou. E muitas vezes você não está nem percebendo e dando valor. Verdade. E outra coisa, hoje nas redes sociais, se você acompanhar alguém que você segue, você vai falar assim, meu Deus, minha vida... Porque a vida da pessoa... Gente, tirando algumas pessoas que gostam de postar tragédia, a maioria das pessoas que estão no nível só vão postar coisas lindas. Bolsas caras, sapatos caros, carros caros, viagens internacionais. Você vai olhar como referência, você vai falar, peraí, o que está acontecendo? Você concorda comigo? Então, hoje, o bastidor da vida está acontecendo isso. Eu brinco, a gente sai para jantar com as amigas e a gente coloca um celular em cima do outro, no meio da mesa. E a gente fala, quem tirar primeiro o celular vai pagar a conta. E nesse mesmo dia que a gente estava jantando, Marcelo, eu comecei a avaliar, olhar assim, casais do lado, e todo mundo no celular. Saíram para jantar, mas não estão conectados, não estão juntos. Então, é essa falta da comunicação que você falou, que é onde tudo acontece, né? Como foi seu dia? Como que está acontecendo? Qual que é o seu projeto? E aí a gente está falando sobre uma parte de finanças, esse está sendo nosso tema, mas o quão importante hoje é você olhar e valorizar a sua esposa ou a sua namorada que está ali, está empreendendo, está começando. Você tem que apoiar. E muitas das vezes, eu falo por isso, porque eu passei por isso anteriormente, você estava começando um negócio, um sonho, você se imagina nesse sonho. Só que quem estava do lado... falava é simples, é só colocar um salto, sentar atrás de uma mesa e atender. Mas não sabe que você desce, sobe maca, coloca um monte de coisa. Então, para vocês, parceiros de uma empreendedora da estética, eu vou puxar para mim, valorize a sua esposa porque ela faz café, ela atende, ela trabalha no marketing próprio. Às vezes ela é o funil de todas as partes, que é isso que a gente acabou de falar. Sem dúvida. Olha, eu tenho um respeito e um carinho muito grande por todas vocês mulheres. Obrigada. E primeiro porque eu sou fruto de uma mulher e todos nós que estamos na face da terra somos frutos de uma mulher. É verdade. Tudo bem, mas tem a semente que vem do homem. O homem só dá a semente, a terra fértil é a mulher. É a mulher. Parabéns. Então, assim, até arrepia isso daqui. Eu também. Arrepia, porque assim, é valorizar realmente... Porque... Vamos trazer isso para o mundo empresarial. Tá? A mulher hoje, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é parceira, ela é profissional. Empreendedora. Ela é empreendedora, ela é empresária. Tudo. Ela e fala cozinha, assim, cara, peraí. Eu saio para trabalhar, você sai para trabalhar junto. A gente mora junto, por exemplo. A gente volta, aí eu vou lá, tomo um banho, sento no sofá, ligo a TV e fico lá assistindo TV, bebe folgado. Aí você chega, você vai colocar a roupa para lavar, você vai tomar seu banho, você vai preparar a comida, preparou a comida, vai lavar a louça, vai dar uma arrumadinha na casa, para não ter que acumular tudo pro final de semana. Gente, realmente é uma jornada muito grande. Exaustivo. Então, assim, eu acho muito certo. Eu sempre fiz isso quando eu era casado. Tá? Continuo fazendo isso hoje, tá? Que não tô mais casado, mas, cara, se eu tô em casa, eu tô com a minha namorada... Vai fazer. Cara, eu vou fazer uma parte, ela vai fazer outra parte. Por quê? Porque aí os dois têm tempo para ficar juntos. A parceria, né, Marcelo? Então, aí... Perfeito. Só que o duro são pessoas que, principalmente homens, que ainda têm uma mentalidade muito obtusa, que acham que não, a mulher menos trabalhando ainda tem que ter a responsabilidade total de cuidar da casa. Não é assim. E ainda tem a cobrança de falar assim, pô, você nem fica comigo?
Não entende muitas vezes quando a gente tá de mau humor ou cara feia. É porque fica. Tem um detalhe que ainda assim, tem que tirar o chapéu mais uma vez para vocês. Porque vocês têm uma coisa, que é a parte hormonal. Período. Que é uma coisa natural. Aqui, cara, mexe demais com vocês. Muito, gente. Não brinque com a mulher. Você sabe que absolve a pena, né? Se for comprovado que ela tá naquele período, ela é absolvida, porque os hormônios oscilam. Mas eu vou te falar agora uma questão. Fisiologicamente, por que a mulher consegue fazer diversas funções e o homem praticamente uma? Executa uma bem feita. Se você der um dever de casa para o homem. Olha, você vai olhar a máquina, você faz o arroz e você liga o micro-ondas, ao mesmo tempo vai passando o aspirador em casa. O homem vai travar. Concorda ou não concorda? Posso dar um exemplo prático? Pode, e eu vou te explicar fisiologicamente por que isso acontece. Faz, depois eu vou dar o meu exemplo. Existe uma estrutura no cérebro que chama corpo caloso. Anatomicamente, foi comprovado que o corpo caloso da mulher dá 3 vezes o tamanho do corpo caloso do homem. O corpo caloso, essa parte anatômica do cérebro, é o que faz as múltiplas funções. Por isso que a mulher consegue limpar a casa, entregar tudo ao mesmo tempo, responder e-mail, e vocês não. Agora, esse negócio de fazer comida, eu vou falar e vou tirar o chapéu de novo para vocês, porque eu acho lindo essa parte. Claro, pandemia, né, ninguém estava se locomovendo, todo mundo fechado em casa. Aí, eu sempre, já desde 2016, eu trabalho com home office, trabalho por conta. Então, quem estava em casa, eu tinha que fazer. Eu falei, bom, tudo bem, estou em casa, vou fazer comida, né? Tem que fazer. Eu gosto de cozinhar, não tem problema. Só que, cara, a moça que fazia comida na época, ela chegava 7h30, 8 horas da manhã, cara, 10h30, tava tudo pronto. Gente, eu começava a fazer comida umas 9 horas, quando chegava da academia, voltava da academia do prédio. Começava a fazer a comida às 9, ficava pronto 1h30 da tarde. O arroz eu colocava para cozinhar. Você pensa que é aquele negocinho, coloca o arroz para cozinhar, sai para fazer alguma outra coisa? Não. Cara, eu ficava olhando o arroz cozinhar. Bonitinho, mexia. Não quero que queime no fundo. Então, assim, e é bem isso, a gente faz uma coisa por vez. Por vez, é real. É real. Que é legal, você deu uma explicação científica disso daqui. Sim. Eu vou voltar um pouco mais, lembra que eu falei que primeiro vem a prática. Sim. E depois a teoria, ela analisa a prática? Com certeza. É a ciência ela olha daquilo que já existe e que está pronto. Por que funciona, o homem funciona dessa forma e a mulher dessa forma que você explicou? Quando nós estávamos ainda no tempo das cavernas, o que era feito? O homem ele saía em bando de homens para caçar. E como era para caçar a presa? Você tinha que ficar quieto. Observar, olhar e aquele foco tubular. Sim. A presa era a única coisa que precisava para levar a comida, o sustento para casa. O que a mulher fazia na caverna? Tomava conta do fogo, ficava esperta para ver se não vinha bicho, tomava conta das crianças. Então, assim, é uma coisa primitiva isso daqui. Já é dessa época, não tem como. Nós fomos feitos e programados para sermos assim. Então, a partir do momento que a gente... Por isso que eu falo, quando a gente tem a clareza e a compreensão, para tudo. Para tudo, não é só pro lado financeiro. É o estudar, né? Quando a gente olha isso daqui e fala assim, cara, se a mulher foi programada por Deus para ser assim, se o homem foi programado por Deus para ser assim, gente, por que a gente não começa a entender um outro para ter uma unidade melhor? Uma unidade. Você falou Aí tudo. A Bíblia fala, né? Unidade e linguagem. Sim. Quando a gente tem unidade e linguagem, a gente tem o quê? Tem crescimento, prosperidade. Isso vale pro relacionamento dentro de casa, pro relacionamento no trabalho, pro relacionamento com dinheiro, pro relacionamento com os amigos. E não é disputa, né? As pessoas acham que é uma disputa que está acontecendo agora. E não tem que ter essa disputa, tem que ter essa união. Então, mas isso também, quando a gente começa a analisar a base lógica para por que existe essa disputa, fica mais fácil a gente entender. Sim. O que é mais fácil? Vou dar um exemplo. Se você pegar um graveto, você tem a capacidade de quebrá-lo no meio, não tem? Sim. Por quê? É um graveto só. Um único. Um único. Se você junta 10 gravetos, ele vai dar um pouquinho mais, talvez você consiga, talvez não. Sim. Mas se você juntar 100 gravetos, você acha que você consegue quebrar? Não consegue. De novo, olha a unidade onde entra aqui. A partir do momento que existe essa disputa entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, sabe o que acontece? Segregação. O que é essa separação? Essa separação é porque, assim, se tem um grupo, é muito mais difícil eu pegar e fazer qualquer coisa contra esse grupo.
Mas se esse grupo grande diminui em grupos menores, é mais fácil eu pegar e contaminar esses grupos menores ou fazer qualquer coisa com eles. Entendi. Então, Olha. essa disputa, ela tem um quê por trás disso daqui? Então, de novo, se você, trazendo para o nosso tema aqui, tema empresarial, tema financeiro, se você na sua empresa, você está estimulando a segregação, a separação, você está enfraquecendo a sua equipe. Você está enterrando a sua empresa. É isso aí. Essa é a Ou frase. seja, de novo, tem que ter linguagem, você tem que ter o seu comando, você tem que ter a sua comunicação tem que ser bem feita, você tem que ver se realmente as pessoas que você trabalha lida direto, se elas entenderam o que você falou, uma coisa é o que você fala. Outra coisa é o que a pessoa entende. Verdade. Muitas vezes pela sua falta de comunicação, muitas vezes até pela limitação, né, de quem está ouvindo. Verdade. Então, quando eu era executivo, o que eu fazia muito? Tinha uma equipe grande gerencial que eu tomava conta. Dava um trabalho danado, cara. E dá. Trabalho danado. Eu fazia aquela reunião de alinhamento inicial, segunda-feira, e depois, terça, quarta, quinta, sentava um por um e ia perguntando, cara, como é que foi? O que você entendeu, o que você não entendeu? Qual a sua dificuldade? Só que hoje em dia, nas próprias empresas, gerentes, supervisores, eles acreditam assim, ele chega lá, ele fala, e só porque ele falou, ele acha que o recado está dado. E não tá. A comunicação foi feita. E cada pessoa entende de uma forma. Converse pessoalmente, um por um. Entenda. De repente a pessoa até entendeu, mas ela está passando por uma dificuldade naquele momento, naquele dia, naquela semana. Não tá bem. Ela não está bem. Não tá bem. Então entenda, ajude. Muitas vezes assim, cara, realmente, aquela semana, aquela pessoa ela não vai produzir. Mas agora imagina, a pessoa ela não vai produzir, ela já tem um problema que é de fora da empresa. Você como chefe dela, você não dá o menor suporte para ela, ela sabe que ela vai levar uma porrada danada no final da semana, porque ela não vai entregar aquilo que ela precisou entregar. Sim. Imagina como fica uma cabeça dessa pessoa. Como? Tá? O lado empresarial. E o lado financeiro? É a mesma coisa. A pessoa está com problema lá fora, ela tem as obrigações dela dentro da empresa, fazer, ela não está fazendo. E pior, ela está com a vida financeira ferrada. Cara, como que ela vai entregar? Olha, mas nem é corpo caloso, né, que você falou? Nem com corpo caloso gigante não consegue. Você vai conseguir destrinchar todas essas tarefas. Depois, não tem como. Anatomicamente, vai dar uma pesquisada no corpo caloso. Acho que a maioria das pessoas ficaram curiosas agora. Cara, eu sou um curioso por natureza. Depois você me fala, anatomicamente. Com certeza, eu vou procurar isso daí. Me fala um pouquinho, Marcelo, dessa questão da sua mentoria. Porque, assim, primeiramente, você está convidado para um segundo podcast, o papo foi muito leve, está sendo muito leve. Carla, nessa semana eu já participei de uma rádio web. Um tema exatamente foi esse, finanças. Mas pensa assim, 2 horas a gente falando igual nós estamos conversando aqui. Uma delícia. E o que eu falo? Falar de dinheiro, falar sobre finanças, não tem que ser pesado, não tem que ser tabu, tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa fácil. Tranquila, né? Tranquila. Até por isso que, qual o nome que eu dei pro meu método? Qual o nome? Método fácil. Bem fácil, gente. Ele já lançou o curso, escuta, né? Olha, me conta aí do curso. Fácil. 5 letras, né? Sim. 5 letras. Finanças aplicadas ao comportamento, investimento e liberdade financeira. Perfeito. Por quê? Quando você tem o comportamento, que não adianta ter a base técnica, não adianta. Tá? Você pode conhecer tudo e a gente conhece. Sim. Mas se você sabe fazer conta de mais menos, vezes dividir, cara, você sabe tomar conta do seu dinheiro. Só por que a gente não toma conta? Porque tem a parte comportamental. Okay. E isso foi muito legal, porque quando eu fui estudar isso daqui, cara, eu estudei tudo que é base técnica, né, para realmente ser um especialista em finanças. Só que, cara, fazia mentoria, fazia atendimento, fazia assessoria e via que, assim, algumas pessoas iam, outras pessoas não iam. Falei, cara, por que essas pessoas não vão? E por quê? Aí eu descobri a analogia que eu trago até hoje. A nossa vida financeira é uma balança ou uma gangorra. Vou falar da gangorra. Tem os dois lados. O que a gente ganha e o que a gente gasta ou desfruta. Entendi. Só que nessa gangorra, nessa balança, existe um eixo. Esse eixo na gente é o quê? É o nosso comportamento. E é ele quem dita se a balança vai subir para as despesas ou se ela vai subir para as receitas. Certo. Vale para a pessoa jurídica, tá? É a mesma coisa. A mesma coisa. É a mesma coisa, que no final somos pessoas por trás de um CNPJ. Com certeza. Então, assim, a partir do momento que você tem o seu comportamento alinhado dentro daquilo que você precisa fazer, você vai começar a fazer sobrar dinheiro. Sobrou o dinheiro, você vai começar a colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Que aí é que entra o nome investimento.
A partir do momento que você faz sobrar mais e mais dinheiro a cada mês, a cada período, a partir do momento que você coloca o investimento para trabalhar para você, você vai construindo gradativamente a sua liberdade financeira. Olha de onde veio o método fácil. A tão sonhada liberdade financeira. Só que e aquilo que a gente falou, geográfica. leva tempo, gente. Leva tempo. Essas construções não acontecem da noite para o dia. E falo, mesmo que você que está nos assistindo, se você ganhasse hoje um prêmio de loteria, até mesmo uma herança, se você não tiver essas bases sólidas que a gente está conversando aqui, não tenha dúvida, você vai perder dinheiro. Tudo. E perde rápido. Rápido, porque o dinheiro vai embora. E tem muitos casos de pessoas que ganharam na loteria e passaram-se um período curto de tempo, né? Às vezes 2, 3 anos. Recentemente. A pessoa gasta tudo. Recentemente, o último participante do BBB já perdeu tudo. Porque não tem o eixo do comportamento. Não tem o comportamento. Marcelo, quero fazer um bate-bola com você rapidinho. Vamos lá. Hoje, no mercado, abro uma empresa física ou digital? Digital. Ok. Hoje, a empresa está no vermelho, mais de 3 meses. Mantenho, coloco o dinheiro, arrumo um empréstimo ou verifico para... Como que eu verifico para sair dessa UTI? Você tem dinheiro para colocar? Se essa pessoa tiver dinheiro. Se a pessoa tiver dinheiro, faça primeiro um diagnóstico antes de colocar. Se não tiver dinheiro, fecha. Fecha. Mais um bate-bola. Vamos lá. Melhor livro que você já leu? Que você indica? Cara, não vai dar para falar um só. Eu sou um apaixonado por leitura também. Por livro. Tá? Mas eu vou sair do comum, tá? Sim. Vou sair do comum. Eu tenho uma paixão por livro. O primeiro livro que eu li na vida, é um livro que se chama Chamado Selvagem. É uma história de um cachorro que ele é roubado, era um cachorro de fazenda muito forte, muito robusto. Ele foi roubado da fazenda e foi levado para o Alasca para puxar trenó. Uau. E vai contando toda a história de resiliência desse cachorro, os percalços que ele passa por brigas e por dificuldades. E se você pega, inclusive, hoje já tem até um filme que chama Chamado Selvagem, com Harrison Ford, tá? Que tem como base esse livro. Mas, olha, foi um livro que me ensinou o que é ser resiliente na vida. Perfeito. Gostei, gente. Então segue essa dica aí desse livro, não vamos esquecer. O filme você vai falar o mesmo, né? Por conta do livro. Agora o que eu quero que você fale, Marcelo, para aquele rapaz de 13 anos de idade que entrou naquela sapataria para trabalhar. Qual o recado que você daria olhando para sua câmera para ele? Encontrei o Marcelinho com 13 anos de idade, lá na sapataria, colando o sapato. Eu ia falar para ele o seguinte: cara, vai passar uns perrengues, mas não faça nada de diferente do que você fez, porque por causa de você, eu sou quem eu sou hoje. Então não mude nada do que você fez. E só uma coisa, acredite em Deus. Nunca, nunca duvide dele e duvide do que ele pode fazer por você. Porque tudo que você sonhar a partir de agora, tenha certeza, eu realizei. Uau, gostei. E para praticamente finalizar, qual o recado que você daria para o Marcelo daqui exatamente 5 anos? Respira fundo. Cara, pensa que você vai assistir. Você é um vencedor e você arrastou uma multidão de pessoas para vencer com você. Parabéns. Uau, gostei. Gente, estamos finalizando mais um episódio do StatCast. Hoje com o Marcelo Harsanige. Gente, foi perfeito. Olha, eu acho que é legal a partir de hoje, a partir do seu podcast, eu vou adotar o meu nome de guerra, que era o nome de guerra corporativo, que eu nunca adotei, que era só Harsa. Harsa, eu acho que fica perfeito, Harsa, gente. Marcelo Harsa. Olha aí, eu já tinha falado faz tempo, se fosse. Marcelo, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por esse papo leve que foi. Super tranquilo. Eu até gostei de falar sobre finanças assim tão leve, tá? Mais pra frente, gente, a gente vai deixar aqui o arroba dele, tá? Pra quem tá ao vivo, qual que é o seu arroba? Arroba Marcelo Harsanige, H-A-R, depois é só colocar Marcelo H-A-R no Instagram, que já me acha, também no YouTube. É bem tranquilo. Gente, então é isso. Um beijo enorme para vocês e a frase que eu finalizo sempre: gratidão.
Obrigada, Marcelo. Gratidão, Carol. Muito obrigada.